já ouviram aquela frase? Ah, mas o que você traz para a mesa? E hoje em dia, mulheres que têm autonomia e que têm independência total, financeira e emocional, podem ter ouvido, né, algumas pessoas dizendo isso. Eu diria para vocês que o homem que faz essa pergunta, ele simplesmente não deve ser considerado para um relacionamento. Por quê? Porque ele não está emocionalmente maduro para ter uma relação com uma mulher. Ele simplesmente está fazendo conta, né? Ah, se eu paguei 50, você tem que pagar 50, né? E uma relação entre homem e mulher é muito mais do que pagar uma conta. Uma relação entre homem e mulher é duas pessoas, né, com objetivos semelhantes, iguais, a gente nunca vai ter, né, mas com objetivos semelhantes e um apoiando o outro em cada um desses objetivos. Às vezes o objetivo é de um, às vezes o objetivo é do outro. Mas a união, né, e a conexão entre homens e mulheres pressupõe isso, né, o apoio de uma pessoa com relação à outra. E as pessoas que se apoiam, elas não se vinculam a coisas pequenas, como o pagamento de R$ 2,50 de um pastel. Eu nem sei muito quanto está custando um pastel, acho que está mais, né? Então, temos esse tipo de questão. Outro ponto que nós ouvimos muito é: ah, mas vocês não queriam igualdade? Os homens e as mulheres não são iguais? Então, vocês têm que arcar de forma igual. E é interessante que essa situação de exigir que a mulher arque com contas de maneira igual, ela só vem na hora de pagar a conta, né? Mas na hora da convivência familiar, pouco se tem de compromisso e de apoio do universo masculino. Então, um casal vai se apoiar dentro das tarefas da casa, vai se apoiar com relação à criação dos filhos, vão se apoiar, por exemplo, na maturidade financeira, no exercício físico. E isso não significa que você esteja fazendo a mesma coisa com o seu companheiro, ou marido, ou namorado, não. Não é isso. A questão é você dar apoio ou dar condições para que aquela pessoa possa livremente fazer atividades que ela entende ser importante. Então é nesse ponto que nós tratamos. Não é questão de igualdade de pagamento de contas. Hoje a mulher tem condição de pagar as contas totalmente, né, sem precisar de um homem para auxiliá-la. Então isso não é um ponto. Então, novamente, o homem que exija ou que traga, né, essa condição de que você tem que pagar metade da conta, ele também não é um homem emocionalmente maduro para ter uma relação de qualidade, uma relação que traga plenitude para as duas partes, né? Então nós percebemos isso. Então já tem sinais, né? A gente ouve muito a green flag e a red flag, né? São as bandeiras verdes e as bandeiras vermelhas. Então, o que você traz para a mesa já é uma red flag, né? Mas eu gastei R$30 de Uber, você tem que me dar 15, é outra red flag, né? Por quê? Ou uma pessoa não está com o emocional maduro o suficiente, ou ele não tem condição de pagar esses R$30 de Uber. Então, nas duas situações, não é uma boa opção, não é uma boa escolha, né? E a gente continua falando, né? Eu estou aqui trazendo aqui a discussão para vocês, né? Mulher só quer saber de dinheiro? Estou retomando aqui. Será que sim ou será que não? Eu até fiquei com calor aqui, ó, porque essa conversa já estava trazendo bastante discussão. Eu já recebi muita informação aqui no meu direct, gente, que as pessoas ficam nervosas com isso, olha só. Então, olha só. Nós temos vários tipos de igualdade. Hoje, homens e mulheres são iguais? Como seres humanos, sim, são iguais, né? Como a natureza de cada um, são iguais? Não, somos totalmente diferentes. Então, é importante a gente trazer que existem vários tipos de igualdade. Por exemplo, nós temos o que nós chamamos de igualdade de fato. É uma formalidade. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa idosa e uma pessoa jovem, vamos colocar numa pista de corrida e falar, olha, quem chegar primeiro ganha. As regras são as mesmas para os dois? Isso é igualdade? Fica aí para vocês. Outra situação. Vamos colocar um homem e uma mulher. Mediano, né? Eu não estou falando de atletas, tá? Mas, ok.
um homem e uma mulher, como a maioria das pessoas, para fazer a mesma corrida, muito provavelmente o homem ele vai ter um vigor físico maior, ele vai ganhar, né? Por outro lado, se ele for um homem sedentário, se for um homem gordinho e tudo, ele não vai conseguir performar, né? Mas nessa situação, nós estamos realmente trazendo a igualdade? Não estamos. E vamos pensar em outra situação, não é nem de homem e de mulher. Você coloca um adulto e uma criança para fazer o mesmo percurso. Eu estou promovendo a igualdade? Não estou. Então, lado direito, nós temos uma distinção entre os dois tipos de igualdade, né? Nós temos essa igualdade formal e nós temos uma outra igualdade, que é o que nós chamamos de igualdade real. Lado direito tem outro nome, mas isso não vem ao caso. Ela é a igualdade real, da realidade. E o que ela diz? As pessoas que têm as mesmas condições devem ser tratadas iguais. As pessoas que têm diferenças devem ser tratadas de acordo com as suas diferenças. Então é nesse ponto que nós precisamos analisar se homens e mulheres são iguais. Em vários pontos, sim, homens e mulheres são iguais. Mas em outras situações, os homens e as mulheres são bem diferentes. Por exemplo, vamos pensar no cuidado com os filhos? Por exemplo, a mãe. O que normalmente a mãe gosta ou costuma fazer? Vem da natureza, vem de dentro isso. A gente quer o quê? Acolher. A gente quer abraçar, a gente quer cuidar, a gente quer proteger. Normalmente é isso. E lógico que estamos tratando de seres humanos. Isso não é uma regra, existem exceções. E o pai? O que o pai normalmente faz? O pai, ele quer levar essa criança para o mundo. Ele quer mostrar para ela, subir na árvore, brincar de soltar pipa, andar de bicicleta, e se cair, quebrar a perna ou se ralar o joelho, tudo isso faz parte da vida. Então, existe essa natureza que é diferente. Então, logicamente, a criação dos filhos pela mãe e pelo pai são complementares, mas elas não são iguais. Elas não são iguais. Por isso que os filhos, em uma situação saudável, ele precisa do respaldo da mãe e do respaldo do pai. Então, quando o filho tem esses dois, ele tem tudo. Ele consegue se conectar, ele consegue entender como que funcionam as próprias emoções, ele consegue ter força, ele consegue ter uma autoestima completa e ele consegue ir para o mundo. Ele consegue crescer e ir para o mundo. Então, o ideal é ter o masculino e o feminino em equilíbrio. Nós sabemos que nem sempre isso é possível, principalmente em situações em que há violência doméstica, né? Quando existe violência doméstica, os filhos eles são criados exclusivamente pela mãe. E em muitas situações, os pais, eu não vou chamar de pai, porque isso não é pai, os genitores, né, os doadores de material genético, não podem se aproximar dos filhos. E por que eu estou usando esse termo que é tão forte? Eu uso esse termo porque uma pessoa que comete violência com outra pessoa, naturalmente ele está sendo uma pessoa violenta. Não importa, mas ele só comete violência com a esposa. Ué, mas a esposa, uma parte da esposa está ali no filho. Nós não somos parte dos nossos pais e parte das nossas mães, nós não somos um mix, né? Então, se a pessoa comete a violência contra a mãe, ele está ferindo também o filho. Então, esse tipo de pessoa precisa ser afastado. Precisa ser afastado para que aquela criança ou para que os filhos tenham saúde emocional. Então, nessa situação, precisa ser afastado. Mas, se não se tratar desse tipo de situação, o ideal é ter o pai e ter a mãe. E nós estamos falando no mundo ideal, né? Que não são iguais, são diferentes. E devem ser tratados de forma diferente.